A existência de um suposto gabinete paralelo de assessoramento ao presidente da República durante a pandemia voltou a ser foco da CPI após as denúncias da Prevent Senior contra a Prevent Senior. Kenzo Matida, vai ter pano para manga, hein? A CPI já caminhava ali para o final, né? Vinha um pouco morna depois desse recesso e de repente chegam as denúncias da Prevent Senior e coloca fogo na lenha. Sim, os depoimentos da semana que vem prometem mesmo ser bastante acalorados ali, agitados mesmo. Os senadores apuram se o caso envolvendo a operadora de saúde contou com a participação do governo federal. O elo entre a Prevent e o Planalto seria a médica Nise Yamaguchi, que é acusada de integrar o suposto gabinete paralelo. A gente vai girar com a nossa reportagem agora, vai conversar ao vivo com Chico Prado, que traz os detalhes para a gente. Chico, boa tarde. Boa tarde, Kenzo. Boa tarde a todos com a gente aqui no 360. Olha só, uma semana que termina depois de começar com a expectativa de apresentação do relatório final entre ontem e hoje, o que já faz parte do passado, não aconteceu e perdeu força ainda no começo da semana. Guardem agora esse número. Eu acabei de falar com o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI da pandemia, e ele me disse o seguinte, que acha que a CPI tem fôlego para mais 5 ou 6 depoimentos. Se a gente considerar que são, em média, 3 depoimentos por semana, então seriam mais 2 semanas de trabalho para, então, a apresentação do parecer final do senador Renan Calheiros, que disse estar pronto para fazer isso logo após o último depoimento prestado à CPI da pandemia. Qual que é essa história agora que traz de volta o nome da médica Nise Yamaguchi? Vocês se lembram, no primeiro depoimento prestado à CPI pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele falou sobre aquela minuta de decreto presidencial que teria sido discutida numa reunião dentro do Palácio do Planalto com a participação dele, do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e da médica Nise Yamaguchi, e que tratava de uma mudança na bula da cloroquina para que ela passasse a ser indicada para o tratamento da Covid-19, o que foi, na época, segundo Mandetta e Barra Torres, rechaçado imediatamente pelos dois. A conexão de Nise Yamaguchi com a Prevent Senior é o que buscam agora os senadores, já que ela, segundo o próprio diretor executivo da Prevent Senior disse, tinha pacientes que são clientes da Prevent Senior e que está sendo acusada, portanto, de ter agido junto com o governo federal para disseminar esse tratamento do tal kit Covid que usa medicamentos sem comprovação de eficácia. Bom, vamos falar então dos depoimentos dessa semana, o que já está marcado para a semana, desta semana não, da semana que vem, que já estão marcados. Na terça-feira, portanto, a advogada Bruna Morato, que representa esse grupo de 12 médicos que denunciaram a Prevent Senior à CPI da pandemia por meio de um dossiê, ela procurou a CPI, se ofereceu para falar, disse inclusive num áudio que no dia em que Pedro Batista Júnior, o diretor executivo da Prevent Senior, prestou depoimento anteontem, 4 médicos foram demitidos, entre eles um que integra esse grupo de 12 que fizeram a denúncia. Ontem o senador Omar Aziz fez essa sugestão, que a Tainá mencionou há pouco, que a advogada venha acompanhada de pelo menos um desses médicos, para dar cara a esse dossiê diante dos senadores. Na quarta-feira será ouvido o empresário bolsonarista, dono da rede de lojas Avan, Luciano Hang. Tem muita coisa para perguntar para ele. Além dele ser um defensor do tratamento precoce, assim como o próprio presidente Jair Bolsonaro, nessa semana surgiu a história de que ele teria pedido à Prevent Senior que alterasse o atestado de óbito da própria mãe, Regina Hang, para que não ficasse constado ali que ela morreu vítima da Covid-19 depois de ser submetida ao tratamento precoce com medicamentos sem eficácia. O senador Randolfo Rodrigues me disse também há pouco, para encerrar, que na quinta-feira pode, de fato, ser ouvido Jean Gorenstein, o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, mas ele também considera a possibilidade de ouvir Márcio Nunes, que é o ex-diretor do Instituto Evandro Chagas. Então, guardemos esse número, de 5 a 6 depoimentos para a CPI acabar, é o que avalia o vice-presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues. Eu volto com vocês no estúdio.